E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês um vídeo onde eu vou falar quais são os meus 10 personagens favoritos de Kimetsu no Yaiba, né? Aí, aproveitando que o mangá foi finalizado aqui no Brasil e a gente tá tendo a segunda temporada do anime aí estourando e fazendo muito sucesso. Então, se você quiser saber o meu top 10 e compartilhar o seu também aí nos comentários, né, já pode, enquanto você vai ouvindo aí o vídeo já colocando qual é o seu top 10, continua no vídeo que após a vinheta vou falar tudo pra vocês. E se você gosta do canal, né, quer ver mais vídeos de Kimetsu aqui, se você gosta de Kimetsu, já deixa o seu like, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, coloca pra você receber todas as notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro, conheça os benefícios, ou você também pode ajudar a gente fazendo uma doação por Pix, né? Qualquer valor que você quiser já vai ajudar. Agora sim, gente, sem mais delongas, né? Vamos começar o nosso top em 10º lugar. Talvez a gente já comece o 10º lugar com algumas polêmicas, porque em 10º lugar eu coloquei o Tanjiro. Sim, galera, Tanjiro em 10º lugar. Eu não sou desses que costuma gostar muito de protagonistas de histórias. Geralmente eu vou mais por aqueles personagens bem desconhecidos e talvez o meu top mostre isso um pouco pra vocês. Mas eu confesso que eu gostei do Tanjiro, porque apesar dele ser muito bonzinho, né, ele pensa muito assim nos outros, ele é muito simpatiquinho, assim, muito bonzinho, muito bobinho às vezes, mas eu acho ele um protagonista muito diferente dos outros. É carro do ovo, é carro do gás, né? Tem paz não. É o carro da rua passando no seu ovo. E eu acho que até no desenrolar da história a gente vai percebendo muito isso. Porque o Tanjiro, ele é um protagonista de uma obra shonen. E geralmente nessas obras shonen a gente tem esses personagens que têm os seus sonhos, né, as suas ambições. E principalmente nesses shonens de poder, como Kimetsu também é. Só que o Tanjiro, ele não quer assim ser o melhor. Tipo, ele não quer ser o melhor caçador de Onis, né? Ele não quer ser um Hashira. Ele faz isso porque ele quer salvar a irmã dele. Ele é esforçado, sim, como alguns protagonistas de shonen, mas eu acho que ele se destaca muito. Então, por conta disso, por ele ser um protagonista bem diferenciado, eu falei, não vou deixar ele de fora desse top, vou colocar ele aqui em 10º lugar. E em 9º lugar, mais um membro da família Kamado, a gente tem aí a Nezuko. Eu assim, por mais que ela não fala muito, né? Ela tem poucas falas ao longo da história. É mais quando ela volta ali, ela vai recuperando, né, a memória dela, ou quando ela vai voltando a se tornar humana. Mas eu acho ela uma personagem interessante também, porque geralmente essas personagens femininas, também nesse tipo de história, elas são deixadas muito de escanteio. Lógico, a Nezuko ela não participou tanto assim da história, mas eu acho que ela teve momentos muito importantes. Então, em lutas importantes pro Tanjiro, né, já que ela vivia ali muito acompanhando ele, ela tava lá. Então, lá contra a luta lá com a Aranha, que inclusive rendeu, né, a fama de Kimetsu, com aquele episódio 19. Ela tava lá. Também lá na luta, né, lá que a gente tem lá do arco do Distrito dos Prazeres, que é uma das melhores lutas que eu acho que a gente tem em Kimetsu. Ela também tava lá, né, e ela vai conseguindo desenvolver, a autora, ela consegue dar esse foco importante pra Nezuko, que eu acho que é importante sim, nós termos personagens femininas fortes e que apareçam bastante na história. Então, por isso que eu deixo aqui a Nezuko em 9º lugar no meu top. E em 8º lugar, eu coloquei um Oni. Assim, eu não gostei muito. Tem um Oni que eu comecei odiando ele. Então, inclusive, eu já dou spoiler pra vocês se vocês não vão ver o Muzan, porque eu achei ele uma porcaria ao longo da história. Em 8º lugar aqui no meu top está o Akaza. Ele é o segundo Jogen, então ele é muito poderoso. Ele deu trabalho pro Tanjiro, né? Ele deu trabalho pro Tomioka. Foi o Oni que assassinou
o Rengoku ali lá no arco, né, do Mugen Train, que inclusive a gente tem até o filme. Foi uma luta muito legal, eles conseguiram transmitir muito bem essa luta no filme. Ele quase morreu ali também, né, mas ele conseguiu escapar. E uma coisa que eu gosto, não gosto dos Onis, mas uma coisa que eu gosto é a história deles, como que eles se transformaram em Oni. Eu acho assim que o Akaza, ele tem a melhor história ali dos Onis, porque ele só queria buscar felicidade e sempre acontecia alguma coisa para fazer ele desistir disso, né? E ali quando ele conseguiu encontrar um lar, né? Ele conseguiu ali ter o mestre que ajudava ele, se apaixonou pela filha dele, conseguiu, né, fazer ela se curar da doença que ela tinha, e eles iam se casar e viver uma vida feliz, né? Quando ele encontrou a felicidade, ele teve isso jogado pelo ar por conta de um conflito entre dojos, que acabou matando ali, envenenado o mestre dele e a noiva dele, né? A mulher por quem ele se apaixonou. E aí, mano, ele causou toda aquela matança e o Muzan viu o potencial nele e acabou transformando ele em Oni. Então, por conta disso, por conta de ter uma história muito foda, o Akaza fica aqui em 8º lugar no meu top. Em 7º lugar está o Tengen Uzui, que é o Hashira do Som. A gente também conhece ele lá no arco do Distrito dos Prazeres. E eu achei ele, assim, um personagem incrível. Por quê? Quando a gente vê arco do Distrito dos Prazeres, a gente já pensa que a gente vai ter um personagem tipo a lá Jiraiya, né? E de fato, assim, ele é um personagem muito mulherengo. Mas, mais uma vez, Kimetsu aí se destacando das outras histórias, a gente não tem essa desvalorização, né? Igual alguns personagens mulherengos têm em relação às mulheres. Por mais que ele tenha lá suas 3 esposas, né? Ele acaba não desmerecendo nenhuma delas. Pelo menos não de uma forma em que acabe depravando as mulheres, como a gente costuma ver em muitas histórias shonen. E não só por isso, né, gente? Ele também teve ali uma luta, por mais que ele não tenha conseguido, entre aspas, ganhar, ele teve uma luta muito, muito, muito legal. E os poderes dele também são muito, muito, muito legais, né? A autora ali conseguiu ter uma criatividade, a arma que ele usa, né? Ali a espada diferenciada dele e até o próprio design do personagem. E uma coisa que eu gostei é que pelo menos ele não morreu no final, né? Ele conseguiu se aposentar. Tudo bem que perdeu ali, né? Um dos braços dele, mas ele conseguiu se aposentar. E apareceu naquele arco, teve só o seu foco naquele arco, mas conseguiu já marcar sua presença e com certeza fazer uma legião de fãs. E em 6º lugar está a Kanao Tsuyuri. E, gente, a Kanao, eu me apaixonei por ela no final da história, porque eu confesso pra vocês que a primeira vez em que ela apareceu, eu nem dava nada por ela, né? Era só mais uma personagem que tinha se apaixonado ali pelo Tanjiro, que era... Eu pensei que ela ia ser tipo uma healer, né? Porque ela vivia ali na mansão da Shinobu e meio que ela só curava, ajudava ali na recuperação dos feridos. Ela tem a respiração das flores. E, gente, quando ela teve ali a oportunidade de lutar junto com o Inosuke, né, pra vingar a morte da Shinobu, a gente viu o quão forte que ela é. E, de novo, a gente tendo personagens femininas conseguindo ser tão fortes quanto os personagens masculinos. E aquele olhar carmesim que ela tem, né, aquela habilidade dela que por mais que faz ela perder a visão, gente, é muito, muito bom. E ela fez jus a Shinobu, né? Eu quase coloquei assim a Shinobu, acho que assim, se eu não tivesse visto o que eu vi da Kanao ali no final da história, com certeza nessa posição estaria a Shinobu, porque ela também é uma ninja incrível. Mas a Kanao, ela conseguiu me conquistar, assim, eu consegui gostar muito, muito, muito mais dela depois de ver essa luta dela e do Inosuke contra lá um dos jogos, inclusive era um dos mais insuportáveis que tinha, que inclusive, né, tem uma história ali com a mãe do Inosuke também.
E em quinto lugar está o Genya. Gente, o Genya também, ele é um personagem que eu achei... A primeira vez que ele apareceu, eu achei que ele ia ser aquele personagem Zenitsu, né? O insuportável, porque ele também era de gritar... Aqueles personagens que querem aparecer muito, e eu costumo não gostar muito desse tipo de personagem. Só que não, o Genya, ele também tem uma história muito legal, ele meio que é um Oni também, ele se alimenta, né, ele come Onis e ele consegue adquirir, por algum momento, as habilidades daquele Oni. Ele não tem nenhum estilo de respiração, né, ele não conseguiu dominar nenhuma respiração. Ele tem um irmão que é o Hashira do Vento, e que também é muito nervoso, né, tudo mais, e eles têm uma história lá relacionada com a mãe deles, que a gente entende uma coisa no começo e ali no final a gente vê que foi algo diferente, mas eles tiveram praticamente que assassinar a mãe deles, porque ela tinha se transformado em Oni. Daí o irmão se tornou lá, foi treinar, se tornou o Hashira do Vento, e ele não conseguiu, por conta que ele também não dominava nenhum tipo de respiração. Então o irmão decidiu se tornar rude com ele para que o Genya fosse feliz e vivesse a vida dele. Só que o Genya não queria isso, né? Ele tem essa ambição de se tornar um Hashira. Então, como ele não domina nenhuma respiração, ele usa um revólver e ele usa, né, essa habilidade que ele tem de poder se alimentar de Onis. Muitos falam ali que a luta do Genya, do Gyomei e do irmão do Genya, eu sempre esqueço o nome do irmão dele, tá, gente? Contra o da respiração da lua, falam que a morte do Genya foi desnecessária. Gente, eu não achei desnecessária. Eu achei assim que mortes, eu já falei isso no vídeo que eu fiz sobre o final de Kimetsu. Eu acho que mortes em uma guerra é uma coisa que sempre vai acontecer, sendo necessária ou não. Então eu acho que a autora ela conseguiu trazer essa realidade ali pra gente no meio da luta. E ele fez sim, ele teve uma contribuição muito importante na luta para a vitória deles, porque aquela luta foi extremamente sofrida. Então, pelo Genya, ele ser um personagem muito esforçado, e eu aprecio muito isso. Ele tem um quê de irritante, mas ele faz isso porque ele precisa provar para os outros que ele é forte, mesmo não sendo como a maioria. Meio que ele é tipo o Rock Lee do Kimetsu no Yaiba, né? Então, com certeza, ele está aqui em quinto lugar nesse top. E já que falamos do Gyomei, ele aparece na minha lista em quarto lugar. Desde que eu vi ele pela primeira vez, aí ele já foi o contrário. Eu já falei, mano, eu vou gostar desse personagem, porque eu achei engraçado lá, né? Tudo ele chorava, e ele é mó brutamontes, mó gigantão, fortão. E na luta que ele teve contra o Oni da respiração da lua, eu tive a certeza de que ele é um personagem incrível. E ele é desses que não está nem aí, né? Quando se trata de salvar as pessoas, ele faz de tudo, e ele se sacrifica, ele toma golpe, ele vai na frente, ele tem iniciativa. Ele é muito poderoso, né? Ele é o Hashira da rocha, da pedra, aí, como você preferir. Muito legal também que ele luta com um estilo de armas diferente, ele tem aquelas correntes, né, com uns machados ali na ponta. Muito bruto, e deu trabalho ali na luta, né? Fora que ele também foi muito importante na luta contra o Muzan ali no final, e eu achei muito foda que ele, mesmo tendo perdido uma perna, ele ainda tava lá, firme e forte, lutando. E ele é bonzinho, né? Ele é cego, e eu, pelo menos assim, na morte dele, porque ele achou que quando... Ele tem a historinha lá dele de que ele cuidava de algumas crianças e ele achou que as crianças tinham abandonado ele, jogado meio que a culpa pra ele, né, de ter matado ali as pessoas por conta de um ataque de um Oni. Só que aí depois, na morte dele, ele descobre que não foi isso, que na verdade as crianças não culparam ele, muito pelo contrário, elas estavam tentando ajudar. Então ele mesmo morrendo ali, ele conseguiu tirar essa culpa que ele tinha e morrer em paz depois de ter participado de lutas muito fodas. Chegando aqui ao nosso top 3, ao nosso pódio. E em terceiro lugar está uma personagem que eu gosto muito, que é a Mitsuri. Gente, ela é incrível em todos os sentidos. De novo, né, acho que ela é a gente falou muito aqui sobre personagens femininas
durante a história de Kimetsu e que são muito fortes. Eu acho que a Mitsuri, ela é o auge do auge. Ela é a Hashira do amor, né? Ela tem a respiração do amor. Também tem uma história muito legal, que ela foi recusada ali, porque o noivo dela achava que ela era muito feia. E desde então ela vem trabalhando para encontrar alguém que goste dela do jeito em que ela do jeito que ela é, né? De como ela é de verdade. Ela é uma personagem muito bonita ali pro mundo de Kimetsu. Outra coisa que eu gosto é que a autora não sexualiza ela. A gente só tem uma capa de capítulo assim, que é ela ali tomando banho, mas nada assim tão exagerado quanto a gente costuma ver. E só de dar gente, é incrível, né? Mulheres sabem fazer shonen, né? Elas não exageram ali em nada na sexualização. E fora isso, além dela ter um plano de fundo muito legal, ela é extremamente forte, né? Então ali ela, na luta final contra o Muzan, ela perde ali um pouquinho da orelha dela, né? Quase corta ali o rosto dela inteiro, mas ela fala, não, eu vou continuar, eu vou ainda, ela me ajuda aqui, só me dá mais energia aqui, me cura que eu vou lá pro pau. Ela também tem uma história muito legal com o Hashira das serpentes, e que bom que eles conseguem depois, né, na outra encarnação, ficarem juntos, porque realmente merecem. Gente, a Mitsuri, ela é incrível, ela tem poderes muito bons, ela é uma personagem muito cativante, muito forte e que com certeza fez jus ao posto de Hashira que ela tem. Em segundo lugar está o meu Hashira favorito, que por mais que não tenha participado muito, eu gostei muito, muito, muito dele. Então, em segundo lugar na nossa lista está o Rengoku, que é o Hashira das chamas, né? Tem que ressaltar que é das chamas, não é do fogo. Gente, o Rengoku, ele é um típico personagem que eu gosto, porque ele é aquele personagem descontraído na história e que, ao mesmo tempo, é muito poderoso. Além disso, eu gosto muito de habilidades com fogo, com chamas. Então, o personagem, ele já tem esse poder, já é algo que vai fazer com que eu tenha uma leve tendência a gostar mais dele. E mesmo que ele tenha morrido ali muito no começo da história, eu acho que a luta que ele teve contra o Akaza foi uma luta sensacional. No mangá eu já gostei, e quando eu vi a cena da luta no filme, eu achei que eles conseguiram fazer, assim, um trabalho incrível. Fora que o Rengoku, ele foi um personagem muito importante pro que o Tanjiro ia se tornar na história dali em diante, né? Foi a partir daquela luta que o Tanjiro viu que ele precisava treinar mais, né? Que se ele quisesse defender as pessoas que ele gostava e se ele quisesse conseguir derrotar o Muzan para trazer a irmã dele de volta à vida, ele ia precisar ficar mais forte. Porque se o Rengoku, que já era forte, acabou perdendo por conta para um dos Jougen, né? Que eram mais fracos que o Muzan, daquele jeito que ele estava, ele também ia perder. E fora que o Tanjiro, né, começou a usar a empunhadura ali do Rengoku dali em diante, né, na sua katana. Então, personagem extremamente foda. E aí, em primeiro lugar do meu top, está o meu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba, que é o Inosuke. Gente, Inosuke, ele é sensacional, né? Ele é aquele personagem que é o estilo que eu gosto na história, que ele é extravagante, mas ele não é exagerado tanto quanto o Zenitsu. E o exagero que ele traz é da forma positiva, porque não é chato, né? Ele quer mostrar ali a força que ele tem. Então, ele inventou a respiração dele, que é a respiração das feras, né? A respiração da besta. Ele usa aquele javali, aquela cabeça de javali ali para tampar o rosto dele, e que o rosto dele engana muito, né? Porque ele tem um rosto de uma aparência mais feminina. Então, talvez a pessoa vê ali aquele bruto, porque ele é bem bruto, né? E pode se enganar. E aí acaba causando essa nuance, né? De você ter um personagem que tem um rosto mais delicado, mas que, na verdade, tá ali extremamente firme e pronto para lutar. E as duas espadas que ele usa, as lâminas são toda ferrada, né? Ele mesmo faz questão de riscar. Acho até engraçado ali uma cena em que restauram as lâminas dele, e aí ele começa a danificar as lâminas restauradas para ficar do jeito que ele gosta. E ele também é um personagem que não tá nem aí para nada, né? Enquanto ele tiver forças para lutar, ele vai lutar e vai defender as pessoas que são importantes para ele.
Acho que eu queria ter visto mais lutas dele ao longo da história, mas pelo menos as que ele participou eu gostei bastante, com um destaque especial para a luta em que ele participou junto com a Kanao, que a gente descobre também mais sobre o passado dele. Então, finalizando aqui o meu top 10 com esse primeiríssimo lugar, posição de ouro pro Inosuke. E você aí, gostou do meu top 10? Lembra de deixar o seu like no vídeo, né, se você gostou aí, ou se você quer ver mais vídeos de top 10 aqui no canal, porque o seu like ele ajuda a gente pra caramba. Ou se você não concordou com alguma coisa, coloca aí nos comentários também, né? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo, deixa aí qual que é o seu top 10. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca aí para você receber todas as notificações, que aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica no botão Seja Membro e conheça os benefícios. Se quiser também fazer alguma doação pra gente por Pix, tem o QR Code que está aí na tela. Qualquer valor é muito bem-vindo. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...